Paz, homens de palavra, Pastor Ellison aqui. Uma boa noite a todos. Devocional geralmente a gente coloca para amanhã, mas sábado para mim é um dia útil tanto quanto os outros. Eu tinha algumas obrigações hoje pela manhã, hoje à tarde ensaio na igreja, então eu parei agora para meditar na palavra do Senhor. Eu queria compartilhar algo muito poderoso que Deus falou comigo com vocês. Lá no livro de Josué, no capítulo de número 9, no verso 22 em diante, a Bíblia diz assim: Chamou Josué e disse-lhes: Por que nos enganastes? Dizendo: Habitamos muito longe de vós, sendo que vieis do nosso meio. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: É que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores diante de vós. Por isso tememos muito nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os da mão dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. O capítulo 10 vai falar que Gibeão é sitiada por 5 reis e o resto é história, e eu convido você depois a ler todo o capítulo 9 e o capítulo 10, mas essa história ela fala muito ao meu coração. Foi uma mensagem que Deus me deu há muitos anos atrás, onde numa meditação o Senhor falou algo poderoso, que foi algo que eu queria compartilhar com vocês. Para que você entenda, o capítulo 9 vai falar que Josué, ele vinha de uma campanha militar muito poderosa. Deus estava com ele, Deus estava com o povo de Deus, e por onde eles passavam havia um território sendo conquistados. Foi assim que Deus fez com Og, rei de Bazã, foi assim que Deus fez com o rei dos amorreus, foi assim que Deus fez em Astarote, foi assim que Deus fez da além do Jordão, quando Josué começa nessa campanha militar poderosa. A Bíblia vai dizer que quando os povos ouviram o que Josué estava fazendo e o que Deus estava fazendo por meio de Josué, eles se reuniram para pelejar contra eles. Mas entre eles havia um povo chamados de Gibeonitas. O povo da terra de Gibeão olharam para aqueles homens, olharam para aquela nação que vinha se destacando e que eles sabiam que o Senhor estava com eles. E eles olharam e disseram: nós não temos como vencer esse Deus. Esse exército é forte demais. Então eles decidiram usar da astúcia. E eu já quero iniciar essa mensagem dizendo algo poderoso para você. Que quem está acompanhado por Deus e ele enfrenta qualquer batalha, não existe batalha grande que Deus não consiga vencer. Não existe povo forte que o Senhor não te dê força para conseguir. Então, Josué no capítulo 9, no verso 3, vai falar do engano dos gibeonitas. Eles prepararam um disfarce. Pegaram pão mofado, sapatos velhos, roupas rasgadas, odres rotos. E eles foram até Josué dizendo: viemos de uma terra muito distante e queremos fazer aliança com vocês. Josué olhou, viu o pão mofado e a Bíblia diz que ele não consultou ao Senhor. E ele fez uma aliança com os gibeonitas. A W. Tozer, ele tem uma citação muito poderosa que eu particularmente aprecio muito, que ele diz assim: o perigo não está naquilo que não sabemos, mas no que achamos que sabemos e não é verdade. E eu queria convidar você a refletir uma coisa: cuidado com as alianças que você faz sem consultar a Deus. Cuidado com as alianças que você faz sem consultar ao Senhor. A Bíblia vai dizer lá no verso 16... até o verso 27, que 3 dias depois, olhe para mim, 3 dias depois, Josué descobriu a farsa. Alguém chega para Josué 3 dias depois e diz: Josué, nós fomos enganados. Eles são nossos vizinhos e não são de uma terra distante. O povo se revoltou, eles queriam matar os gibeonitas, mas Josué disse: eu tenho uma aliança com eles. Não podemos matá-los. Vocês vão rachar lenha e carregar água para a casa do Senhor. Ou seja, Josué olha para os gibeonitas e diz: a partir de hoje, vocês vão trabalhar com um serviço, diretamente com o altar. Vocês tentaram me enganar, vocês são um povo mentiroso. A Bíblia diz que Josué vai dizer para eles: vocês são um povo maldito, amaldiçoados. Mas eu vou fazer com que vocês sejam
servidores da casa do meu Deus. A partir de hoje vocês vão trabalhar diretamente com o altar. O povo queria matar, o povo queria desfazer daquele povo, mas Josué olha e diz, a gente não pode fazer isso com eles porque a gente tem uma aliança. Eu tenho uma aliança com eles. Charles Spurgeon, ele vai falar algo, que se Deus te chamou para ser servo, por que você quer ser rei? Eu quero convidar você a refletir sobre algo poderoso que é o ápice dessa mensagem. Deus, ele não te matou, mas ele te colocou para servir. Tem gente que Deus não pode deixar longe do altar. Tem gente que Deus não pode deixar longe do serviço. Se sair, ele volta para o que era antes. Se ele ficar sentado, ele se afasta e ele volta para o pecado. Deus olhou e disse, tu não pode ficar longe, não. Eu vou te prender no altar. Reflita comigo sobre algo poderoso, que é esse cortar lenha e carregar água. Um povo que era enganador, um povo que era mentiroso. Josué olha para eles e diz, eu tenho uma aliança com vocês. Vocês mentiram, vocês enganaram. Nesse lugar aqui, Josué ele é colocado numa tipologia de Cristo. Nós éramos esse povo mentiroso, nós éramos esse povo enganador. Nós éramos esse povo que mentiu, que pecou, que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou num lugar de destaque. O Senhor está dizendo, eu quero usar vocês para o serviço. Vocês enganaram, vocês mentiram, mas a partir de hoje vocês são cortadores de lenha, carregadores de água. O que quer dizer isso, pastor Ellison? Deus nos tirou no lugar da desgraça onde nós estávamos e nos colocou em um lugar de serviço para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que eu não entendo? Por que Deus ele me puxa para tão perto? É porque se você sair de perto dele, você desvia. Se você sair de perto dele, você volta para o lugar de onde ele te tirou. Então é por isso que a partir de hoje você é um cortador de lenha, carregador de água. Mas por que eu estou falando tudo isso? É porque no capítulo 10, a Bíblia vai dizer que existiam 5 reis e eles vão se levantar contra os gibeonitas. A Bíblia diz que os 5 reis eles se reuniram para atacar aquele povo. Os gibeonitas agora eram de Israel. Eles não podiam lutar sozinhos porque eles eram muito pequenos. Eles temeram perder qualquer tipo de levante de Israel contra eles, e a Bíblia diz que imediatamente Josué partiu para a guerra. Olha para isso. E não foi com qualquer um. Josué não se levanta no nome de Moisés. Josué não se levanta no nome de Israel. Josué se levanta no nome do Deus de Israel, daquele que é chamado de Jeová Sabaote, o Deus da guerra, o Deus que não perde as batalhas, o Deus que não perde a peleja. Aleluia, tem uma frase que me chama muita atenção que diz assim, o diabo ele não teme crentes que dormem, mas ele treme diante de homens e mulheres que oram. A Bíblia diz que a elite do exército se levanta por um povo enganador. Você entende o que é isso? Por causa da aliança de Josué com os gibeonitas, Josué entra numa batalha. E que batalha é essa, Ellison? Martim Lutero ele diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Reflita comigo. Se você puder fechar os seus olhos ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer algo. Não pare. Não pare porque Deus está lutando por você. Você pode estar chegando aqui para mim dizer, Ellison, você não me conhece. Pastor Ellison, eu sou um mentiroso, sou um enganador, eu pequei muito lá atrás. Mas Josué fez aliança com você. Você tem uma aliança com Deus. A Bíblia diz que no capítulo 10, no verso 12, Josué entra na batalha. Deus autoriza Josué. Deus ordena e dá estratégia a Josué. E a Bíblia diz que no verso de número 12, até o verso 14, Josué ora e o sol parou. Mas o sol não parou por causa dos filhos de Abraão. O sol não parou por causa do povo em si de Israel. O sol parou por causa dos gibeonitas. Por causa da aliança, Deus parou o tempo. Eu quero que você aí na sua casa feche os seus olhos e você possa repetir isso dizendo, Senhor, na minha guerra, eu sei que o Senhor tem poder para entrar e parar o tempo por mim. Eu quero concluir essa mensagem dizendo algo muito forte para você.
que Deus ele não procura os melhores, que Deus não procura os certinhos. Deus não está à procura daqueles que se encaixam nos padrões. Deus procura aqueles que não podem ficar longe da presença dele. Se Deus te colocou para cortar lenha e carregar água, é porque ele quer te manter no altar. Eu quero que você tenha coragem de assumir que tem um Deus poderoso que zela por você. Eu quero que você bata no peito e diga: antes eu era um enganador, um mentiroso, mas foi por minha causa, um simples e mero cortador de lenha e carregador de água, na casa do Senhor, foi por minha causa que o céu se movimentou. Josué, nesse momento, eu estou resumindo, se eu fosse falar aqui, o vídeo ia dar 30 minutos, eu não quero alugar seu tempo, mas eu quero que você reflita isso. Para quem o sol parou? Para um povo que enganou, que mentiu, mas que, além disso, eles tinham uma aliança com Josué. E quem tem uma aliança com Josué, tem uma aliança com o próprio Deus. Então Deus estava cuidando também, a partir desse momento, dos gibeonitas. Então Deus está cuidando de você. Você pode ter mentido, ter pecado, assim como eu, assim como a maioria de nós, assim como todos nós. Pecados, mentiras, enganações ao longo da nossa trajetória, que não é muito bela, mas nós temos um Deus que tem aliança conosco. Basta, a partir de hoje, a gente honrar essa aliança, como Ellison, servindo a Deus, com toda a nossa força, com tudo aquilo que nós temos, com todo o fôlego que há nos nossos pulmões. Que Deus em Cristo abençoe, homens de palavra. Espero ter mais oportunidades como essa de compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Um beijo e até a próxima.